Pai, queremos mais uma vez elevar a nossa voz ao Teu trono da graça. Te agradecemos porque ouvimos a Sua voz através dos louvores e da dinâmica, Senhor, do nosso culto racional nesta noite. Te apresento o Teu Filho, Pai, o anjo desta igreja, o pastor Felipe, o qual o Senhor já decretou a palavra no coração para que o Senhor possa nos orientar, Senhor, para a nossa vida. Da mesma forma que o Senhor o tem usado, o conduzido, Senhor, sobre esta terra. Continua, Senhor, usando nesta noite. Fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já preparou para o nosso coração. E que em nome de Jesus, mais uma vez, como o Senhor derramou a graça e tem derramado sobre ele, que o Senhor derrame nesta noite e o Teu nome seja mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Quem crê diz? Obrigado. Rapaz, você viu como ele começou a oração, hein? Quando eu crescer, eu quero ser assim. O anjo desta igreja, rapaz. Glória a Deus, bênção. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem, a minha versão está homem, mas aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Podem sentar. Quem que já conhecia esse salmo? Algumas pessoas, né? Esse salmo é interessante porque ele é o primeiro. E o fato de ser primeiro tem um propósito nisso. É para você compreender que Deus, ele estabelece alicerces, estabelece princípios, estabelece a base para que as coisas funcionem. E eu tenho que observar tudo aquilo que Deus faz, porque nada é por acaso. Digamos que esses salmos é um portal para uma vida espiritual. É uma forma que você tem que ter de enxergar como deve ser a sua vida. Que escolhas você tem que fazer? Que caminho você tem que percorrer? Deus, ele não trabalha em uma neutralidade. E ele também não quer que eu fique neutro, em cima do muro. Quando eu compreendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ali ele coloca diante de mim uma escolha a ser feita. E eu compreendo que eu tenho essa opção e eu tenho uma outra opção. Eu preciso ter clareza que essa outra opção não é o caminho. Porque segundo a Bíblia, e eu creio na Bíblia, Jesus é o caminho. Aí vem o salmista e fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas quem são os ímpios? Você pode ter escutado e aprendido o tempo todo que ímpio é aquele que não é crente. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu vi minha avó, meu avô falando isso? Isso é um ímpio. Como se fosse. Mas quantos cristãos eu conheço que são ímpios? Porque ímpio é aquele que pratica a impiedade, aquele que não é piedoso, aquele que não é bondoso, aquele que não é amável, aquele que não é cuidadoso, atencioso, que não é como Jesus. Às vezes tem pessoas que se dizem cristãs, mas agem dessa forma. Pode ser considerado ali uma pessoa ímpia? Sim, com certeza. Então eu tenho que fugir de conceitos dessas pessoas. Fugir do conselho dessas pessoas. Porque senão, o que vai acontecer?
eu não serei feliz. Porque o texto diz o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Ou seja, traduzindo, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Existe uma guerra de influência. Todos os dias somos influenciados. Por quê? Não está saindo aí. Preciso apertar alguma coisa aqui, peraí. Não, agora tá. Tem certeza, gente? Não, mas eu quero que fique melhor. É para Deus, não é para mim não. A minha está saindo aí? Eu tinha botado aqui o negócio errado. Orem para que Deus mande ceifeiros para a seara. Vamos lá, continuando. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual foi a última vez que você recebeu um conselho, botou em prática esse conselho e não deu certo? De quem foi esse conselho? Foi de Deus? Foi de alguém que você confiava? Foi de um ímpio? De quem foi? Quantas vezes você ouviu algo de alguém e tomou aquilo como verdade? E passou a viver dessa forma sem ao menos perguntar se era essa a vontade de Deus. Bem-aventurado é aquele que não segue, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Aqui, Deus já estabelece de forma muito objetiva quais têm que ser as minhas companhias. Quem você quer estar perto de você? Quem você quer que caminhe com você? Quem você vai partilhar a sua vida? Isso não está ligado apenas a um relacionamento amoroso, mas a amizade, porque eu creio que isso começa de uma amizade. Quais locais você frequenta? O que é que isso traz de bom para você? Ou qual a influência que você está levando àquele local, àquela pessoa? Eu preciso refletir sobre isso. Aí ele avança do que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Aqui você pode olhar, meu Deus, quantas pessoas zombadoras nós conhecemos? Mas o que é zombador? Não é só uma pessoa que faz piada, que brinca. Aqui está diretamente ligado a pessoas que zombam de Deus, que falam mal das coisas de Deus. Tem traduções que diz escarnecedor. O escarnecedor está ligado à carne. Vamos dizer que é aquele que escancara a sua carne, que bota a carne em prática. Os maldizentes, os que só vivem falando mal dos outros. O que é que diz aqui? Que se eu não andar no caminho no conselho dos ímpios, não caminhar junto de compartilhar coisas com pecadores, e repito, todos nós somos. Jesus, tem misericórdia. Tá saindo minha voz aí? Ou não também? Vou seguir assim, amém? Nem se assentar na companhia dos zombadores. Mas é impossível isso, porque no meu trabalho, às vezes eu almoço com várias pessoas e falam de tudo. É isso? Não. É preciso falar um pouco mais didático com vocês, para que não haja dúvida, para não achar que é um discurso religioso, porque não é. Não tem nada a ver com isso. Compreenda de forma muito mais profunda
Quando você fala de se assentar, você fala de dar lugar àquilo, de você ter comunhão com aquilo, de você compactuar com aquilo, de você viver uma vida achando que isso é o normal. E isso não é o normal. Eu, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, eu tenho que buscar ser separado de tudo aquilo que me afasta de Deus. É isso? Certeza? Vocês viram o que eu falei? Amém. Então respondam amém. Aí ele avança dizendo: ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Ou seja, ele dá uma base para dizer o quê? Evite isso. Não compactue com essas coisas. Fuja desse processo, fuja desse caminho. Porque se você fizer isso, você vai ser feliz. Mas, ao invés de você ter essa atitude, você precisa meditar onde? Na palavra do Senhor. Coloca o verso 2 aí na tela, tá? A sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí volta para o que eu falei no começo, sobre o 1%. Estamos meditando 1% na lei do Senhor. Quando você ouve a palavra meditação, você vai remeter logo àquela pessoa com a mão aqui, como se fosse uma concentração, né? Porque essa é a realidade, é assim que funciona a meditação. É entrega. Ninguém medita com o telefone notificação ligada. Ninguém faz isso. Quantas vezes eu quero ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, no meio do texto eu pego o celular para ler uma mensagem que chegou. Isso é qualidade para Deus? Não. Porque Ele não mediu esforço em enviar Jesus. Mas porque é para mim, não, é do meu jeito. Para mim é diferente. Dia e noite fala sobre constância. Não é somente uma vez na semana. Não é somente no momento, uma vez da semana, quando alguém lê um texto para você. Mas você separar um dia inteiro, talvez, para ele. Ah, mas isso eu não consigo. Pronto. 1%. 14 minutos e 22 segundos. Comece com 1% hoje. Vai chegar um dia que esse 1% para você já não vai ser mais suficiente. Você vai querer mais. Aí você pensa, se com 1% eu já tenho isso tudo, eu sou tão abençoado, imagina se eu dedicar 2%, dobrar. Imagina, aí você faz igual a nossa antiga presidente. Vocês não estipulam meta, mas quando chegar na meta, aí você dobra a meta. Faz isso, porque Deus quer que a gente cresça, avance nele. Talvez hoje para você 14 minutos seja sacrifício, e eu acredito em você. Acredito de verdade. Por isso que eu estou aqui falando isso para você, porque eu creio que Deus pode mudar esse cenário. O que eu não posso é me acomodar e falar, não, vou deixar para 2026 porque está perto já. Porque algumas pessoas que aqui estão, que eu conheço, terão um mínimo de recesso digno de um trabalhador brasileiro. E aí vai ter talvez 8, 10 horas que estava ocupada fazendo uma coisa, vai estar disponível. Aproveite esse tempo para poder fazer isso. Crie esse tempo. Porque ele fala, quem faz isso, quem medita, quem encontra a satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus, é como árvore plantada junto a ribeiros. A árvore, para que ela cresça, para que ela frutifique, precisa de quê? Água, irrigação. Precisa. É aquela experiência que todo mundo já fez aqui, de colocar o caroço de feijão no algodão e molhar e ver crescer.
Se você não molhar, não vai crescer. A água, e água é o quê? É vida, sabemos disso. As pessoas, quando vão estudar vidas em outros planetas, a premissa básica é achar o quê? Água. Subtende-se que onde tem água, se tem água ali, é um sinal que ali pode ter vida. Aí Jesus disse que Ele é a água viva. Ele é a água viva. Aí aqui o salmista fala, olha, é como árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, sempre tem alimento. Sempre. Nunca vai faltar. Nunca. Pode estar o mundo caindo aí fora. Todo mundo em crise. Aí você vai se lembrar de uma coisa. O céu não está em crise. O céu nunca entra em crise. Eu compreendo isso. Aí qual é o fruto? É como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Dá fruto. Todos nós queremos frutificar. Todos nós queremos usufruir tudo aquilo que Deus nos deu. Mas o principal fruto não é o fruto palpável. Não são bens que eu adquiro aqui na terra. Não são experiências que eu vou ter aqui na terra. Mas é o fruto do Espírito Santo. É você ser amoroso, ser paciente, ser bondoso, ter domínio próprio, a temperança, longanimidade, paz, alegria. Esse é o nosso desafio. Eu vou saber se tal pessoa é cristão de verdade ou não quando esse fruto estiver evidente, estiver à mostra. Que não adianta nada abrir a boca e falar que eu sou isso, eu sou aquilo, mas as minhas atitudes dizem totalmente o contrário. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Não vale de nada. Deus está olhando e falando assim, não foi para isso que eu enviei Jesus. Para você viver essa vida, não. Foi para que você tivesse a oportunidade de ter sua vida transformada. Não desperdice essa oportunidade. Medite na lei do Senhor dia e noite. Aí ele avança ainda no verso 13 e diz, tudo que ele faz prospera. Olha que bênção. Tudo que eu faço, tudo que você vier a fazer, vai prosperar. Pode ser uma conta simples. Pode ser uma coisa mais complexa. Pode ser uma provisão básica, como pode ser um milagre. Deus pode fazer. E eu creio que Deus vai fazer. Agora isso é fruto de quê? De seguir tudo que foi estabelecido. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes disso tudo, o meu prazer, a minha satisfação está onde? Está na lei do Senhor. Meditar onde? De dia e de noite. Fazendo isso, como é que eu serei? Serei como uma árvore plantada junto a ribeiro. Ribeiro, água o tempo todo, que dá fruto no tempo certo. Quando aqui Deus fala que é no tempo certo, isso quer dizer que às vezes alguns frutos eles acontecem em outro tempo. Tem pessoas que gostam de frutas verdes, que não esperam amadurecer para poder comer. Só que normalmente as frutas que estão verdes, ou ela é azeda demais, ou ela não tem gosto de nada. Estou errado? Normalmente você pode falar, não, mas eu conheço uma fruta, ok. Mas quando a fruta ela vem no tempo certo, é do jeito certo, ela cumpre perfeitamente o seu propósito. Por isso que eu não posso querer antecipar as coisas na minha vida. Eu não posso ter os meus olhos altivos e querer pegar o fruto antes do tempo, porque não funciona. É aquele menino que leva a lancheira e antes do intervalo já comeu a merenda. Você já fez isso na escola já alguma vez? E o pior é quando pega do colega ainda. Não queira antecipar
o que Deus já preparou para você. É no tempo certo. Eu sei que às vezes dói esperar. Eu sei disso. Eu sei. Só que é muito melhor esperar. Porque é esperando com paciência que Ele vai ouvir a minha oração. É confiando, é descansando meu coração nele, que as coisas vão acontecer. Não no meu tempo, no tempo dele. Eu não posso desprezar isso. Tudo que Ele faz prospera. Aqui é plenitude, totalidade, é tudo, gente. Se você tem uma vida em que tudo que você faz dá certo, talvez seja o sonho de muitas pessoas. Talvez aquilo que você tanto almeja e que Deus aprova esse seu sonho, ainda não aconteceu, porque você não está cumprindo os passos anteriores. Está se deixando levar por conversas à toa. Está ouvindo quem não deve. Está tendo comunhão com quem não está te acrescentando nada. Está te afastando de Deus ao invés de te aproximar dele. Aí o verso 4 começa a pegar pesado, a pesar o clima. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Às vezes eu vejo aqui, eu varrendo, ou meu pai, ou qualquer outra pessoa que está aqui na frente, quando chega e varre ali na frente da igreja. Isso acontece muito domingo de manhã. Às vezes você junta ali folha, vem um vento. Você não sabe se pega o saco, se é a pá, se é a vassoura, se é a folha. Isso para quem não tem habilidade, como eu, né? Comanda ali, faz de olho fechado. Mas o vento leva. Diz o quê? Que os ímpios são como palha que o vento leva. Às vezes você vê a pessoa crescendo. Você olha aquela pessoa, a pessoa só vive no erro. Faz tudo errado. Sonega imposto no trabalho dela. Mente o tempo todo. Falcatrua aqui, falcatrua ali e só crescendo, só enriquecendo. Não se espante com você não. São como palha que o vento leva. Essa é a realidade. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Há caminhos que para o homem parecem ser bons. O provérbio diz isso, mas que no final leva à perdição. O salmista, não vou me recordar agora em qual salmo, mas ele fala com ar de desabafo. Vou falar com minhas palavras. Eu estou incomodado com a prosperidade dos ímpios. Olha o que eles fazem, olha o que ele tem. E eu aqui. Aí logo em sequência ele lembra da bondade de Deus. Ele lembra do favor de Deus. Lembra de tudo que é muito mais importante do que o ter. É quem ele era. Não, Deus está comigo. Deus é maior. Não, Deus faz. Não, quem sou eu? Não adianta. Eu não posso querer viver uma realidade no qual Deus não preparou para mim. Não insista nisso. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Só que o meu relacionamento, o meu modo de viver com Deus não pode estar atrelado a não, se eu não viver com Deus, eu vou para o inferno. Se eu não estiver bem com Deus, eu vou para o inferno. Não, o parâmetro não pode ser esse. É eu querer estar com Ele, não por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de viver eternamente com Ele. Isso tem que ser mais forte. Eu tenho que viver uma vida de retidão aqui na terra, não com medo de ir para o inferno, mas porque eu fui chamado para isso. Porque isso é o que é o correto. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não. O que é certo diante de Deus? O que é que eu preciso fazer para que a minha vida seja um padrão, como Paulo disse lá em Timóteo? Olhe, não leve em consideração o fato de você ser jovem,
mas seja um padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Padrão. Nós temos que ser dessa forma exemplos. Em qualquer realidade sua, no seu trabalho, que tem que ser o funcionário exemplo do mês, tem que ser você. Se você trabalhasse no McDonald's, a sua cara tinha que estar naquele quadro. Funcionário do mês. Mas não é porque fica ali paparicando a chefia. Não é por isso. É porque você faz o que é correto. Você faz o que é certo. Você faz o que precisa ser feito. Só que às vezes a gente tem a realidade de que não, eu estou no trabalho para criar amizades. Isso é consequência. Eu estou no trabalho para fazer o que é certo. Na minha família, a minha postura tem que ser a postura de alguém que tem que fazer o que é certo. Ah, mas meu filho não vai gostar. É errado, não faça. É certo, faça. Tem que ser assim. Porque isso é ter o prazer na lei do Senhor. Isso é meditar, isso é viver. Aí o verso 6, ele finaliza dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho. Não adianta você querer esconder alguma coisa, não vai conseguir. Quando aqui o verso diz e finaliza: mas o caminho dos ímpios leva à destruição, está dizendo que o Senhor conhece o nosso caminho. Se você busca viver em justiça, seremos justos o tempo todo? Infelizmente não. Infelizmente, mas nós somos justificados por Ele. O fato de eu não ser justo o tempo todo não quer dizer que eu vou me valer disso para errar, ou para tecer comentários, ou até mesmo julgar, porque isso não é a nossa função. Nós aprendemos isso. Eu posso compreender que a Bíblia me diz que com a medida que eu julgar eu serei julgado, naturalmente, que eu não devo julgar. Porém, há textos bíblicos também que apontam que sim, eu posso julgar segundo a reta justiça. Se eu tenho conhecimento de que algo é errado, segundo a Bíblia, e tal pessoa faz aquilo, eu posso chegar até ela e falar: isso que você fez é errado. E segundo a Bíblia, quer dizer que isso e aquilo. Não está errado fazer isso. Agora, o julgamento mor, digamos assim, é Ele. Pertence a Ele. A salvação é pela graça. E deixa claro que não é pelo meu merecimento. Não é por merecimento. Salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Eu não posso abrir a boca e dizer tal pessoa foi salva, tal pessoa não foi salva. Tem indícios, características, mas quem define isso? Sou eu? Não posso. Eu não tenho condições de fazer isso. Tem princípios bíblicos, mas somente a pessoa e Deus sabe as coisas. Você pode ver uma vida oculta de todos. Deus está vendo tudo. Não adianta. Não vale a pena. O caminho dos ímpios leva à destruição. É destruição. O Salmos 1 é o cumprimento da palavra de Cristo. Por mais que tenha sido escrito de forma prévia, mas Jesus ele veio e cumpriu exatamente os Salmos. Exatamente. Jesus, a multidão que o acompanhava tinha de tudo. Todo tipo de pessoa. Pessoas que andavam de maneira certa, pessoas erradas. Pessoas que queriam bem, pessoas que queriam mal. Com certeza tinham pessoas que Jesus multiplicou pão e peixe e falou: está sem sal isso aqui. Esse pão aqui está não estando. Porque pessoas são injustas. Pessoas criticam de tudo o tempo todo. Jesus se misturou? Não. A Bíblia diz que Jesus ele passou por todo tipo de sentimento, provação ou tentação que nós passamos. Só que em nada ele pecou. Em nada ele pecou. Ele cumpriu exatamente isso aqui.
Quem constrói na palavra, quem tem Cristo como alicerce, o mais difícil que seja, você não será abalado. Quer ser bem-aventurado? Viva o Salmo. Leia, medite. Pegue 1% do seu dia amanhã e leia de novo esses salmos. Entenda que Deus, Ele não te chama para ser perfeito, não é para ser plantado nele. Eu preciso estar plantado nele. Porque se eu estiver plantado nele, Ele vai podar. Vai. A poda virá. Mas virá também, sabe o quê? O crescimento. Agora, se eu não estiver plantado nele, o que é que vai acontecer comigo? Estou fora. Ou então eu digo que estou, mas não estou frutificando. O que é que Ele faz? Corta. Lança fora. Essa é a realidade. Eu tenho que compreender o meu local. Onde é que eu estou? Deus me implantou aqui por quê? Com qual propósito? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei. Quanto tempo vai existir Igreja Mélios? Eu não sei. Com essa vontade. Minha vontade é ser arrebatado com todos vocês um dia. Mas isso pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode morrer todo mundo antes. Não sei. Mas enquanto eu estou aqui vivendo, eu tenho que buscar viver o que Ele preparou para mim. O roteiro que Ele escreveu para a minha vida é infinitamente melhor do que o que eu penso todos os dias. Todos os dias. Faça um exercício prático agora. Há um ano, qual era a sua situação? O que é que você estava vivendo? O que é que você estava fazendo? O que é que motivava você? O que é que estava forte em seu coração? Hoje, um ano depois, o que aconteceu? Tanto coisas de Deus, como coisas que você tem a compreensão que não eram tão boas. Você mudou? Um ano inteiro para mudar é pouco tempo? Eu acho que não. É possível mudança, nem que seja mínima em um ano. A gente muda. Desde o momento que a gente nasce. Estamos em constante o quê? Transformação, mudança. O tempo todo. E eu creio que vocês também, da mesma forma que eu, nascemos de uma forma precária. Sem roupa, sem cabelo, sem dente. Não sabia falar, não sabia andar. Não sabíamos nada. E conseguimos adquirir isso na constância da vida. Porque Deus é quem proporciona tudo isso. Nas dificuldades de cada um, nos problemas de cada um, na forma de lidar de cada um. Mas tudo se resume a um cuidado dele. Você pode olhar e falar assim, não, mas naquele dia eu não me senti cuidado por Deus. Aí eu te digo, naquele dia poderia ter sido muito pior. Naquele dia poderia ter sido determinante para você não estar aqui hoje, mas você está aqui hoje. No seu pior dia, no seu pior momento, Ele estava ao seu lado. E continuará ao seu lado. Deixe seu coração com Ele, que isso é o resultado. Toda mudança de destino começa com uma decisão de caminho. Toda mudança de destino começa com uma decisão de qual caminho você vai percorrer. Quem você vai dar ouvidos? Eu preciso dar ouvidos a quem me dá destino. Quem me dá destino? Vou falar igual o Fernando. O Eterno. É Ele. Ele. Se Ele é quem me dá destino, a minha atenção tem que ser para Ele. Meu ouvido tem que estar pronto para ouvir a voz dEle. Meu coração tem que estar inclinado a fazer a vontade dEle, a sentir o que Ele quer que eu sinta, a decidir conforme Ele quer que eu decida. Porque se eu der ouvidos às minhas emoções, aos meus sentimentos, talvez eu me torne como um ímpio, que o vento leva como uma palha, se perde, para poder catar depois, dá trabalho. Amém? Coloque mais o coração, feche seus olhos.
Quero orar por você. Talvez hoje você tenha entrado aqui sendo influenciado por pessoas, ou em dúvida acerca de qual caminho você deve trilhar para o próximo ano. Se você está plantado em Deus ou está apenas frequentando ambientes espirituais, tem coisas diferentes. Deus não quer que você seja apenas um ouvinte, ou aquele que eventualmente está no caminho, ou aquele que às vezes é influenciada pela voz dele. Deus não quer isso. Deus quer que essa seja a sua verdade, que a sua maior influência seja Ele, que o único caminho que você trilhe seja o caminho dele, e que você esteja plantado na presença dele. Precisamos ver isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Glorificamos em teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Sabemos disso, mas queremos viver esse propósito, Senhor. Nos ajuda em nossas decisões, em nossas escolhas. Nós não queremos simplesmente sermos religiosos, mas não. Queremos estar enraizados em Ti, Jesus. Queremos nos posicionar de acordo com Tua palavra. Que a felicidade venha de viver uma vida de retidão contigo, de um compromisso real contigo. Nos ajuda a viver dessa forma, a dizer não para tudo aquilo que te afasta e dizer sim para tudo aquilo, Deus, que nos deixa mais próximos do Senhor. Pai, cada um aqui nesse momento está pensando em algo, refletindo em suas decisões, em influências. Fala, Deus, continua falando aos nossos corações. Queremos sempre ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática, pois essa é a Tua vontade. Nos ajuda a vivermos a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.